Mas, enfim, vamos começar, porque a gente só tem 1 hora e eu queria ver se o assunto cabia nessa 1 hora, porque o assunto é extenso e é porque uma coisa fica sempre ligada à outra, né? Então, vamos falar um pouco de propostas, né, artísticas na educação. E, como eu disse, é bem extenso, né? Mas, assim, eu acho que para começar, eu acho que a gente precisa se perguntar, nós como professores, quando a gente vai entrar numa aula, ou está preparando uma aula, qual é a minha referência? Em que eu me baseio para escolher uma determinada proposta ou atividade? Então, eu acho que isso é fundamental, porque senão a gente fica dando tiro a esmo sem saber por que está ali fazendo o quê. Normalmente, assim, é quase que já um vício de conduta, a gente fica preocupado com a atividade. Eu estou dizendo, no nosso trabalho, quando a gente usa a ferramenta da arte, né? Então, é sempre assim a pergunta que vem: que atividade eu vou dar? É a primeira coisa que ocorre. Que atividade? Então, teve uma atividade que eu usei na semana passada, uma amiga minha fez isso com a turma dela, deu certo. Enfim, isso tudo, na minha opinião, é muito frágil, muito pouco consistente. Então, eu acho que é importante, primeiro, a gente separar o que é atividade de proposta. O que é uma proposta e o que é uma atividade, né? Atividade é uma coisa que vem meio pronta, às vezes até como uma receita de bolo. Pega isso, junta com aquilo, pega o papel, entrega, e aí espera-se que a atividade dê a aula, né? Aí, como a gente se sente um pouco, assim, pouco participante, a gente começa a falar a beça, além da atividade, é uma falação quase que como se a gente precisasse se apropriar daquilo. Só que a gente só se apropria se a gente tem uma proposta, que a proposta ela surge de uma reflexão, de uma visão sobre aquele grupo, né? Uma observação desse grupo, e que não fica só na questão da faixa etária, interesses, vai além disso. O que esse grupo nos fala? E é em função do que esse grupo nos diz que a gente pensa uma proposta. Porque o que eu acredito na arte e educação? Que a gente a gente é um veículo, a gente faz a proximidade entre a criança e a arte. Nós não estamos inseridos nisso. A nossa inserção é só como vínculo, que claro que as crianças precisam estabelecer vínculo. Se não tem, elas têm que ter um vínculo. Mas nós não somos a coisa artística. Nós instigamos, trazemos material para que a criança faça a conexão com a arte. E quando ela faz conexão com a arte, ela está fazendo conexão com ela mesma. Quanto menos a gente participar com aquela verborragia toda que é comum, melhor. Porque a arte tem que acontecer por ela. Se não está acontecendo, rever sua proposta. Na próxima aula, ver de que maneira você faz essa nova aproximação. Então, vamos separar atividade de proposta. Não que a atividade não seja importante. A atividade traz a forma, mas a proposta traz o conteúdo. Porque se a gente tem... A atividade é isso. Vou trabalhar com argila, vou trabalhar com papel picado, vou trabalhar... Então, é assim, cola, papel picado, em cima de formas... Você pode estar dando a maior liberdade, mas em que contexto essa atividade entra? Ela só se contextualiza na medida em que você tem uma proposta. Ou melhor, observando um contexto que você cria uma proposta, ou escolhe uma proposta, né?
Você não é obrigado a estar sempre criando coisas, apesar de que eu acho que todos nós temos condições de criar uma série de propostas, não precisa necessariamente ir para o Google ou para uma indicação de alguém que deu o maior resultado com a minha turma. São outras turmas, são outros grupos, são outros momentos. Uma mesma turma, num outro momento, tem outras demandas. Esse é o nosso trabalho, é lidar com as demandas. E a demanda é explícita ou não. Ela não é tão clara assim. Então, ela vem de forma simbólica, ela vem num grande caos, numa confusão de aula, crianças com pouco foco, crianças desestimuladas, crianças ávidas por pesquisa, crianças com descobertas feitas em outra aula. Isso tudo é o que eu chamo de ocorrência. É com isso que a gente, na minha opinião, a gente tem que trabalhar. Ocorrências. Ocorrência é o que é? É justamente a demanda da criança. Ela trouxe, mas aí, puxa, mas uma criança trouxe. Uma criança trouxe, mas se a sua proposta for suficientemente rica, ela vai atender a todos a partir da demanda de uma. Porque essa uma está inserida no grupo. Ah, não, mas ela está sempre ali distante. Eu estou escolhendo justamente a criança que tem tanta dificuldade de socialização. Ela está presente no grupo, ela pode não estar interagindo com esse grupo, né? Não, ela pode não estar ali ligada, mas o grupo sabe dela, nem que seja assim. A fulaninha vive afastada, ela parece que nem existe. Então, o simples fato dela incomodar por essa invisibilidade, entre aspas, ela está presente de uma forma que não é a que a gente gostaria, né? Mas isso tudo tem um processo que pode levá-la de novo a uma aproximação, a uma inclusão e tal. Isso é um outro aspecto que eu não vou entrar, não. Senão a gente nem tem tempo. Mas, assim, a ocorrência é acolhida neste grupo, por uma ou mais crianças. Bom, aí o que acontece? Como o nosso trabalho, basicamente, está ligado à abstração, à subjetividade e ao conteúdo simbólico, nós temos aí elementos muito voláteis, né? E há uma tendência humana, né, até pela nossa cultura, de buscar coisas concretas. Eu preciso de uma coisa concreta. Então, e na arte eu tenho o quê? A linguagem simbólica, eu tenho a subjetividade, eu tenho a abstração, isso tudo é impalpável. Então, o que acontece? Eu tenho uma tendência a buscar atividades bem concretas. O que eu chamo de bem concreta? É aquela que busca uma meta, mas não um propósito. Eu quero, na minha angústia como professor de estar lidando com um ambiente tão volátil, eu busco essa coisa, um chão para me apoiar. E o chão para me apoiar vamos trabalhar em cima da festa, sei lá o quê, a festa da escola. Aí isso é uma coisa concreta, me dá um chão e pronto. E aí ufa, reduz a minha angústia. Fica tão melhor de trabalhar, de respirar, só que aí eu vou ter aquele trabalho. Presta atenção, não foi isso que eu mandei fazer? Agora já está terminando. Você não começou nada. Claro, aí toda a sua ação passa a ser absolutamente concreta para atender uma meta. A meta que é, na verdade, aquele chão que te apazigua, aquele chão que parece que te acolhe, que te dá segurança. É o chão da segurança. Mas, se nós trabalhamos com arte, a gente trabalha nesse espaço mesmo, nesse espaço onde as coisas... onde o concreto é só a tinta, a cola, o papel, isso é concreto. Mas as ideias precisam ir para esse espaço sublime, esse espaço que é etéreo mesmo, é exatamente dessa forma. Então, poxa, mas aí perco
não se perde na medida em que você tem o recurso, por exemplo, da ocorrência. A ocorrência é o meu norte. Eu vou apresentar, alguns de vocês já devem ter conhecido, por mim mesmo, de repente, porque já foram meus alunos e tal. Eu vou apresentar a dinâmica das práticas reflexivas, porque eu acho que isso é o que dá dá esse norte, né? Dá esse chão sem nos aprisionar a ele. Mais ou menos por aí. Então, mas antes disso, eu queria, assim, falando em chão, naquilo que nos apoia, eu acho que nós, quando utilizamos o recurso da arte, quer dizer, não precisa ser um arte educador, mas você é um educador e quer ou usa a arte, ao invés do chão, eu acho que o que a gente precisa é de um guarda-chuva. Então, tem um gráfico aqui que eu queria mostrar. Eu não sei se é o André ou o Thiago. Alguém está com um gráfico aí para compartilhar? É o do guarda-chuva. É o Rodrigo, então. Vou mostrar para deixar. Tá, beleza. Ele vai compartilhar a tela e aí nós vamos ver juntos o gráfico, tá? Do guarda-chuva, né, professor? Uma coisa bem simples. É isso aí. Está todo mundo conseguindo ver direitinho? Está com a minha letra meio... Sim, está dando para ver perfeitamente. Dá, né? Então dá, perfeitamente. Então, gente, é o seguinte. Conceito. Não se trabalha sem conceito. Tanto quem é artista plástico não tem como produzir sem ter um conceito. Senão é tiro a esmo. Bom, e é isso que nos estrutura num ambiente tão volátil, né? E que precisa ser, como é a arte. Aí, esse cabo aqui do guarda-chuva para mim, a estrutura. Tá? Eu coloquei até aqui, estrutura. Essa estrutura que segura o propósito, né? que eu prefiro até essa palavra propósito mais do que objetivo. O objetivo fica meio parente da meta, sabe? Eu preciso alcançar aquilo. Mas, ok, também pode ser objetivo. Uma justificativa, ou seja, para quê? Eu até coloquei aqui, por quê, para quê? Por que eu estou fazendo isso? Essa é a justificativa. Isso não precisa ser para o outro, isso pode acontecer dentro de você, né? Ou escrito, lá, você registra esse teu percurso aí. Proposta. Que proposta atende a essa justificativa, a esse propósito, e está acolhida pelo conceito, né? Respeita o conceito. E, por último, atividade. Atividade é aquela coisa, pintura, desenho, gravura. Essa é a sua atividade. Como é que ela vai ser veiculada? Por uma proposta, né? Essa proposta está justificada, porque ela tem um propósito, né? Agora, o que acolhe isso tudo, que, na verdade, tudo isso aqui deve respeito ao conceito. E o conceito, nós que criamos, cada um individualmente. Eu até coloquei aqui, registro sintetizado de uma convicção. Você acredita naquilo, né? Eu acredito nisso e esse é o meu conceito. Para esse meu período de aula, para esses 3 meses, para esses 6 meses, sei lá, eu acredito nisso, né? Acho que a arte dialoga bem com isso, né? Então, é isso que vai me nortear, esse conceito. E aí, tem horas que a gente começa a fugir muito do conceito. A gente começa a ver que as coisas estão meio perdidas. Para tudo, né? Não precisa ser no horário da aula, mas, assim, entre uma aula e outra, para tudo, assim, espera aí, meu conceito é esse. Eu estou respeitando esse conceito? Isso cabe dentro do meu conceito? Isso está protegido por esse guarda-chuva que é o meu conceito, né? E aí eu coloquei, né, propósito, veículo para norteador de uma proposta. A proposta é o argumento prático que veicula uma proposta, né? Que veicula, e eu botei uma proposta que veicula um propósito.
e atividade, coisa concreta, que dá corpo a uma proposta. Bom, vamos voltar então, Rodrigo. Então, uma coisa que eu tinha falado já, que eu anotei aqui, né? A linguagem que se pode estabelecer com os alunos é a linguagem da arte. Ela é assim mesmo, questionadora e com muita atração pelas dúvidas. Então, apesar das certezas que a gente é muito cercado, né, pelas certezas. Está certo? Será que é isso? Posso fazer isso? Será que esse meu aluno acertou? Eu acho que não é por aí. Eu acho que essa proposta não está certa. Essa estrutura é completamente diferente da estrutura do guarda-chuva. Ela nos imobiliza e vai imobilizar nossos alunos. Porque na hora que eu coloco esse lado aqui é certo, eu me coloco entre certo e errado, eu fico com um espaço mínimo para agir. E as minhas crianças também vão ficar com espaço mínimo. Então, eu volto à questão da proposta. Se ela é suficientemente rica, e como é que a gente mede essa riqueza? Pelas inúmeras interpretações que cabem nela. Enquanto eu controlo o significado que o meu aluno dá para ela, eu estou colocando ele entre esses dois espacinhos aqui, o certo e o errado. Ele não vai além disso. Eu não abro isso, eu fico aqui, né? Então, quando eu lanço uma proposta e o aluno entende, na sua concepção, de outra maneira, aquele entendimento dele, e que vai ser o agente motivador para a ação artística em si, está correto. Aquele entendimento está correto. É a interpretação dele. Aí, se um outro interpreta de um outro jeito e outro de outro jeito, essa é a melhor medida de que você está apresentando uma proposta rica, porque ela tem inúmeros significados. Quando eu faço isso, todo mundo vai me entender. Eu reduzi o campo artístico, eu reduzi o campo de expressão, de interpretação. Gente, a gente fala tanto de interpretação de texto, mas às vezes não quer que a criança interprete a arte. Tem que ser só aquilo. Mas todo mundo fala esse texto lindo da interpretação de texto. Mas aí, na hora que vai para a arte, eu te falei que podia usar vermelho. Você viu algum vermelho aí na mesa? Não viu, né? Então, que vermelho é esse? Gente, a gente escuta isso acontece direto. Foi demais para cá, foi demais. Então, você vai reduzindo cada vez mais, vai afunilando. Não nos interessa funil. Se interessa o funil, é o funil ao contrário, aquele que abre. Porque a nossa ação é transgressora mesmo. E não entendam a transgressão como um desrespeito às regras, o caos total, a desordem, a anarquia explícita e estabelecida. Não, é justamente a transgressão que nos faz pensar de outra maneira, por outros ângulos. Quando eu entrego um funil, eu só tenho um ângulo de olhar ou uma meia dúzia dentro do buraquinho do funil. O que me sobrou foi aquilo. Fora daquilo, não interessa, está errado. Não é isso que eu disse para vocês pensarem. Então, ok, mas não é assim que acontece na escola. Não é assim que acontece, não necessariamente em todas as matérias. Isso é uma coisa, é um outro assunto, de repente, para outro encontro. Mas, assim, é tão bom você ter um espaço que, de alguma maneira, abre as possibilidades de reflexão, né? Que questiona tudo. A arte é isso mesmo, ela é para
questionar, ela é para trazer opiniões. O indivíduo que não tem uma opinião, nem sei o que ele vai fazer com o português, com a matemática, com a geografia, com a física, com a química, se ele não tem opinião. A arte vai suprir, vai dar condições desse crescimento da opinião, do desejo, e se não fosse assim? Né? Só que nem todo mundo gosta de interagir com uma criança, com um adolescente que diga uma frase dessas. E se não fosse assim? Não, é assim mesmo. Eu já te expliquei que é assim. Esse é o correto. Né? Então, aí, ok, não se faz arte. O que a gente também precisa pensar sempre é isso. Se o meu propósito é trabalhar a arte, vamos trabalhar a arte sem essas amarras todas. E é isso mesmo. Agora, para não se perder, a gente então tem isso que eu quero apresentar para vocês, que é o recurso das práticas reflexivas. Mas antes eu queria ver, só para eu não me perder aqui, que eu fiz aqui o meu... É isso. Assim, antes disso, eu queria falar sobre programa. Programa de aulas é importantíssimo. Programa da escola, projeto, a escola tem projeto, beleza, isso aí mesmo. Mas para a aula de artes, seguir à risca apenas o programa, vai seguir sim o programa, o projeto, mas existe uma relação que pode se estabelecer entre a arte e o programa e o projeto escolar. É como se a arte desse a sua interpretação para aquele projeto, para aquele programa. Afinal de contas, a matemática vai fazer isso também. A geografia vai fazer isso também. Linguagem, o que for, vai fazer isso também. Vai fazer uma adaptação, vai estabelecer uma relação entre o projeto, programa e o conteúdo, matemática e arte. A arte não é apenas... Quer dizer, uma aula de arte não é apenas trabalhar com imagens. Tem muito de a imagem que eu vejo e as minhas imagens internas, né, que precisam também existir. Aí eu acho que agora a gente podia mostrar o gráfico, hein, Rodrigo? O gráfico das práticas reflexivas. É bem simplesinho, Vou mas eu colocar ainda aqui. quero falar em cima dele. Então, aqui eu dei esses nomes, tá? Proposta, observação, ocorrência e reflexão. Essa é a dinâmica. Né? Eu lancei uma proposta, tá? O que eu preciso agora? Eu, como professor, a criança está lá no processo dela, na ação artística em si. O que eu tenho aqui é observação. Não tem que ficar falando demais. Eu tenho que observar. Né? Eu sei que às vezes é caótico, tem turmas de 40, 45 crianças. A gente observa o que pode. Né? A proposta, se ela for suficientemente boa, ela vai garantir uma atenção da grande maioria das crianças. A gente já fala lá de novo dessa questão da proposta, que eu estou dizendo, uma boa proposta. Aí aqui é o processo, a criança está trabalhando. Provavelmente aqui já acabou o processo todo, tá? Isso daqui já vai acontecer fora da aula. Isso é fora da aula. Depois, é a minha reflexão, em que eu vou eleger uma ocorrência. No meio de tudo que aconteceu aqui, dentro do processo e até mesmo dos produtos, alguma coisa eu vou considerar como importante para mim. Importante para mim no sentido de eu como professor e o que eu posso devolver para essas crianças. Bom, aí a ocorrência foi mistura. Porque a ocorrência foi adoraram misturar tintas. Tá? A ocorrência maior é isso aí. Puxa, o que ficou na minha cabeça aqui, eu acho que foi meio que comum, foi adoraram misturar tintas. Hoje foi um dia que a gente trabalhou com tinta.
quase não produziram nada, ficaram só misturando tinta. Beleza. Eu inventei isso agora, tá? Imaginei essa situação que também não é incomum. Aí, eu estou num processo agora todo de reflexão. Primeiro, eu apenas selecionei, no meio do que eu observei, eu tenho uma ocorrência. Adoram misturar tinta. Não me interessa mais essa frase. Adoraram misturar tinta. Aí, eu tenho que achar uma palavra que sintetize, que eu chamo de palavra ocorrência. Aí, isso é particular. Sintetizando, eu coloco em mistura, que é aquilo que eu falei. É que eu já estou acostumado a ficar trabalhando só com uma palavra, né? Mas a gente tem um pensamento maior e depois reduz para uma palavra. Mistura, ok. Mistura, vou refletir a respeito disso. Esse processo de reflexão é um processo nosso que principalmente ele vai... É um momento reservado para você poetizar a ocorrência. Que a essas alturas já é uma palavra, ocorrência. Mistura. Aí, uma brincadeira que ajuda muito, que eu chamo de construção poética, é assim, eu já tenho só a palavra, tá? Não me interessa mais essa frase. Eles estavam gostando muito de misturar, só fizeram misturar e parará. Não, eu gostei dessa palavra, mistura. Aí eu vou fazer minha construção poética, só com uma palavra, sempre. Uma, não é explicando nada. Sem passar pelo racional. Mistura me lembra diversidade, diversidade me lembra muitos, muitos me lembra soma, soma, eu estou inventando agora, gente. Soma me lembra matemática, matemática me lembra dificuldade, dificuldade é meu, é pessoal, cada um vai interpretar do seu jeito. É uma relação, a gente vai estabelecer uma livre relação entre palavras, sempre com a palavra anterior. Escrevi isso tudo, tá? E agora eu vou escolher uma palavra para que eu acho a mais poética. Aí, procure sempre uma palavra que seja um substantivo e não um verbo nem um adjetivo. Então, assim, mistura, das coisas que eu falei diversidade, agora eu já não me lembro mais, mas, enfim, porque eu não anotei, eu falei de matemática, falei de dificuldade. Aí, escolhi essa palavra que é poética. Ou seja, gente, quanto menos concreta for, melhor. Porque se você entrega, se você se motiva para criar uma proposta que vem de uma palavra concreta, a sua proposta vai virar uma atividade. Sua proposta vai ficar concreta demais. E aí não vai estabelecer relação com a poética da arte. A gente tem que ter a gente tem que apresentar... a gente vai ter que apresentar um ambiente poético. A proposta tem esse ambiente poético. Aí, claro, dependendo do grupo de crianças, dependendo da escola, dependendo de toda a relação que estabelece com você, elas vão perguntar, não entendi, explica de novo. Mas por quê? Pode ser assim? Como assim? Mas de qualquer jeito? Ou não sei o quê. E se eu quiser fazer assim? Essas perguntas vão... Por quê? Porque a sua proposta é rica de interpretações e ele está precisando de um elemento que dê um contorno para ele. Então, assim, o contorno das certezas, tirá-lo das dúvidas. Eles não querem, eles ainda não estão ambientados com a dúvida. A dúvida é um elemento riquíssimo para a arte. E é ela até que é a grande motivadora, uma das motivadoras, né? Então, eu criei uma proposta. Ou não criei uma proposta. Eu conheço uma proposta que eu acho que
tudo a ver com a palavra que eu escolhi, sei lá, diversidade. Eu posso também ficar com a mistura. Eu faço a construção poética, mas de repente achei que mistura é super poético. Eu fico com ela, com a primeira, a palavra ocorrência fica lá. E aí eu vou pensar numa proposta que seja norteada por essa, quer dizer, que utilize essa palavra, a palavra poética, como argumento. Porque o que a gente vai apresentar para as crianças, vai levar, é um argumento para a ação artística. Não há nada além disso. Ele só precisa de um argumento. É tipo assim, me dá uma palhinha aí que eu vou tentar uma música. É isso. Quando se faz música em volta de uma fogueira, tem alguém que toca violão, e aí todo mundo inventa um pouco, dá aí uma palhinha, sei lá, aí no meio do caminho inventa coisa. É isso. Isso é arte. Isso é arte. É uma coisa em volta da fogueira mesmo. Vai acontecendo. Só que não vai acontecendo, pega a brasa da fogueira, joga em cima do outro. Não é isso, não. Tem um norte, tem um contorno, que eu acho que a dinâmica das práticas reflexivas, eu acho que ela dá esse contorno, dá essa constante relação e que não tem fim mesmo, porque não é para ter fim. Ela não existe ponto final na arte. Por isso é tão difícil, às vezes, para quem faz arte, sabe como é difícil parar. Qualquer tipo de arte. Você faz uma poesia, não sabe quando termina. Mas um texto descritivo, você sabe quando termina. Mas um texto poético, você não sabe quando termina. É difícil você ficar, ai meu Deus, para agora. Será que eu boto mais essas palavras? E eu acho que eu falei demais. Aí tira, coloca, não sei o quê. Né? A música, quando para. A pintura, a escultura, o desenho, quando para. É difícil mesmo, porque a arte não tem ponto final, ela lida com o infinito. Então, na dinâmica arte educacional, isso daqui é infinito, é infinito. Tem um outro, que hoje não dá para a gente falar sobre isso, mas assim, tem um outro momento da dinâmica, que é para os grupos mais adiantados, crianças às vezes mais velhas, já estão mais maduras, já tem uma relação mais íntima com a arte. É uma dinâmica, só que a gente muda essas palavras e, com isso, a gente muda também toda a trajetória e a forma como a gente vai lidar com as questões e qual vai ser a nossa participação efetiva. Né? Muda muito o nosso comportamento, mas a ideia é sempre proporcionar essa riqueza das experiências. Né? Então, tem muito a ver com a ocorrência, claro. Se a gente não tiver ocorrência, gente, não consegue fazer nada. Ou seja, se eu não observar, não vou fazer nada. Se a proposta foi pobre, sim, eu posso... Foi pobre, mas eu observo o desinteresse, e se eu pegar a palavra desinteresse e levá-la para encabeçar uma construção poética, e dali tem uma derivação dela, né, que é mais poética, certamente na próxima eu apresento uma proposta mais rica, mas eu tive observação, uma ocorrência e reflexão. Então, aí outra coisa que eu queria que vocês vissem é o seguinte: intencionalmente ou não, eu confesso para vocês que não foi, esses dois elementos, proposta e ocorrência, são mais palpáveis, né? A proposta é um elemento mais concreto, como a ocorrência também, né? Mais, eu posso descrever melhor o que seria uma proposta e o que é uma ocorrência. Então, a gente está aqui no vertical, alguma coisa que é mais concreta. O concreto é isso mesmo, é mais vertical. E a reflexão e a observação lidam muito mais com a objetividade, né? A subjetividade, desculpe. Então, há uma certa objetividade
né? Tudo isso aqui, gente, é subjetivo, é lógico. Mas há alguma objetividade nessa relação aqui mais vertical, proposta e ocorrência, e mais subjetividade e abstração nessa reflexão e observação. Então, acaba que a gente vai alternando alguma coisa que é um pouco mais palpável, menos palpável, mais palpável, menos, e assim vai. E a gente vai dando espaços entre uma coisa e outra. Palpável, e nem tanto, palpável. O nosso caminhar é todo dessa forma, né? Nosso caminhar é objetivo, subjetivo, objetivo, o ideal, né? Mas não é isso que acontece na grande maioria. Todo mundo quer, das vidas de todos nós, assim, que a gente tenha nos dois pés objetividade. É objetivo, mas objetivo, objetivo, mas objetivo. Para alcançar alguma coisa concreta lá no final, né? Não existe objetivo e subjetivo, né? Quer dizer, não existe. A gente está muito distanciado disso, né? Basta ver como a gente está distante da arte. Então, é o tempo todo concreto, 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 concreto. Ou objetivo, objetivo, que é muito importante, mas é importante que tenha uma alternância. É uma alternância de a objetividade que me impulsiona, que é a minha ação, que é para onde eu vou, e a subjetividade que me faz pensar, que me faz refletir para onde eu vou e se quero ir. Então, são dois elementos que se completam. Só que, infelizmente, a gente vive desequilibrado, né? A gente vive de objetividade. Então, cada passo é objetividade em busca de alguma coisa que é concreta. Não que a gente não tenha que perseguir as coisas concretas, mas nem só. Mas, pelo menos, a gente tenha que escolher as coisas concretas. Sem subjetividade, a gente perde o poder de escolha, né? Então, eu acho que o que a gente mais proporciona às crianças é esse ambiente da subjetividade, que falta para todas as crianças, para todos nós, né? Para todos nós. Mas se a gente for pensar nas crianças, nos adolescentes, não interessa qual é o nível socioeconômico delas. Todas as crianças de qualquer nível socioeconômico estão numa pobreza do subjetivo, uma pobreza enorme. E estar pobre de subjetivo é o mesmo que estar pobre de si mesmo. Porque está se falando do sujeito. Que sujeito é esse que não tem contato com ele próprio? Isso é pobre. Isso é muito pobre. E eu acho que, Rodrigo, eu acho que está bom aí do gráfico. Tô louco? Isso, eu estava louco para ver as carinhas, porque eu não vejo, eu só fico vendo o gráfico aqui na minha frente. E aí, mas falando em ocorrência, eu fico com uma preocupação com a hora, mas está direitinho. Está direitinho? Não, temos 7h30, 8h30. Mas a gente começou um pouco atrasado, tem uns minutinhos a mais também. Temos 25 minutos. Então, isso aí, né? Dá para o que eu gostaria. Eu queria mostrar para vocês, eu selecionei vou contar um pouco, porque é meio rápido, assim, as imagens que a gente tem. Quer dizer, foi uma aula, e como é que se trabalhou a ocorrência. Esse que acabou de falar agora foi o professor que participou, que é o Tiago, vocês vão ver a imagem dele lá. E eu acho que a Magali, não sei se ela está aí, mas Tiago e Magali, professores desse grupo. Bom, eu vou contar mais ou menos a história. Tiago, se eu estiver falando bobagem, você me interrompe e diz que não foi bem assim, tá? Mas, olha, porque eu achei que esse exemplo era legal, assim, porque justamente com o caos, com a bagunça, com o barulho, enfim, eles vieram com uma proposta, aquela história da proposta que não está tão adequada, que a gente acha, às vezes, que está super bem na fita e quando chega na aula não dá nada certo. Então, aula de artes, então, isso acontece bastante. Aí, eles vieram com uma proposta, as crianças não embarcaram. O momento era outro, sei lá. E aí, era um tal de empurra, arrasta a cadeira, que sai correndo, grita, vai para debaixo da mesa, para cima da mesa, um se atraca com o outro.
foi aquele caos, né, total, e foi aquela coisa para todo mundo, deu aquela quietada geral, e eles tinham que pensar rapidamente, transformar aquilo, quer dizer, localizar uma ocorrência, né, dar um nome, porque a ocorrência eles sabiam que era aquele caos todo, mas uma palavra que ao mesmo tempo fosse poética. Não dá para parar um minutinho que eu vou fazer uma construção poética aqui para ver qual que eu vou escolher. Não dava. Então foi uma coisa assim meio rápido, barulho. Barulho é legal, dá para entrar numa poesia, né? Barulho é lindo, né? Barulho interno, barulho externo. Tem tanta coisa com barulho bacana. Então, quando tem, já é bom isso. Aí, barulho. Aí, que proposta vai veicular, né, essa palavra, que é o argumento poético? Vamos ficar os dois lá, vamos ficar um papel grande, e aí botou todo mundo quieto lá, um de cada vez vai vir aqui, eu vou explicar tudo para depois vocês verem na prática lá, tá? Cada um escolhe uma cor, suja a mão, pinta a mão com essa cor, e eles seguraram o papel, eles sacudiam o papel assim, vocês vão ver nas 4 pontas do papel, e as crianças iam passando e era barulho, quer dizer, a cor tinha barulho, né? Mas um de cada vez, fazendo o seu barulho, identificando o seu barulho, identificando a sua cor, né? Acessando o seu movimento. E aí um de cada vez, e o Thiago, inclusive, dizia, ok, agora senta, não sei o quê, parará. Ele virou um PM ali, dizendo, agora não sei o quê. Precisava, né? Precisava dessa ordem ali. Precisava. Aí, eu acho que depois, no meio, a gente dá uma paradinha, eles já vão vendo como é que foi mais ou menos, né? O Rodrigo podia mostrar o barulho aí. São os filminhos, tá? Pronto, fica pra lá. Vai lavar a mão. Senta aí todo mundo, pessoal, por favor. Agora já é outro, Rodrigo. Aí já é outro filminho. Isso. Parou? Vai. Pronto, parou. Isso, aí agora dá uma paradinha, que eu vou falar agora disso aqui. É que não deu... Pode mostrar as imagens lá, Rodrigo, eu vou falando aqui. Tá, beleza, peraí. Aí, esse aí já são os fragmentos, tá? Mas assim, é que não tem todos os filminhos de todos os participantes lá. Esse último, é que não deu para ver bem, esse último, o papel já começou a rasgar, porque está molhado, porque tanto bater no papel, começaram os pedacinhos todos. Pedaços, fragmentos. Aí já estão os fragmentos. Aí o Thiago e a Magali colocaram os fragmentos em cima da mesa, tiraram... Porque até isso é importante a gente pensar, porque tudo tem um significado, lógico, né? Enquanto está no chão, é rejeito, é lixo. Afinal de contas, isso tudo foi criado entre aspas, de uma bagunça. Então, eu preciso, né? Eu estou falando eu, assim, eles, né? Eu, como professor de arte, preciso trazer isso para um lugar que não é do lixo, não é a coisa do rejeito, a coisa caída no chão. Sai dali, se possível, com o maior cuidado, porque isso é o resultado de um processo. Coloca em cima da mesa e eles, então, levaram as crianças a observar as formas criadas, né? Eles pegaram os fragmentos. Fala, Thiago. Eles pegaram
os fragmentos, assim, que depois, no final, estava tudo fragmentado, né? E a gente colocou eles ao redor da mesa para eles criarem composições e cada um ir soltando assim um pedaço em cima da mesa, agora observando composições a partir daqueles barulhos. Beleza. E aí, Rodrigo, vamos vendo as composiçõezinhas aí. Composições feitas por eles, cada um ia colocando e observando. Olha só, gente. É uma revisão estética, não só para eles talvez mais para a gente, né? Revisar nossa própria estética. Olha que coisa bonita. Fragmentos, quer dizer, você transforma o barulho. Agora dá uma paradinha aí, não segue não, porque agora vocês vão ver. A Magali e o Thiago pediram que cada um escolhia um fragmento, colocava numa folha de papel, vocês veem que a folha de papel é grande, e então passavam a fazer intervenções a partir intervenções livres, né, com outros materiais. Os materiais estavam à volta lá. Vamos ver agora um pouco do processo deles. Desdobramento dessa proposta é incrível, muito lindo. É lindo, é muito bonito mesmo. Olha a concentração, gente, deles. Olha, só um instantinho, não muda não. Olha o orgulho desse menino. Um trabalho de transformação, né? Porque você vai lá do caos, em vez de ser só uma repressão, tudo aquilo virou uma motivação para o fazer artístico, né? Argumento. Vamos em frente. Esse aí era um dos provocadores do barulho. Ah, ele tem cara mesmo. Que figura, né? É muito figura. Muito lindo isso. Eu achei que esse exemplo era bem legal. Tem um outro que foi numa escola pública, que a gente faz um trabalho, especialmente com um grupo de crianças que tem maior dificuldade, crianças que não se alfabetizaram, enfim. Assim, um gueto de crianças complicadas. Numa escola, num bairro muito violento, bem difícil. E aí a gente vem fazendo um trabalho lá, que é uma coisa a gente se orgulha muito. E aí tem um outro também que foi da desordem, do caos, não me lembro, que foi muito bonito também. Eu tinha selecionado também para mostrar para vocês, mas ia ser coisa demais. Eu tenho sempre mania de mais coisa do que cabe. Mas assim, aí a gente tem uma ideia do que é possível. O que eu posso sugerir para vocês é que poetizem. Esse é um exercício muito bom para a gente, sabe? Poetizar. E um desafio tão legal, alguma coisa que parece feia, errada, mal feita, sei lá. E ela, então, passa por esse filtro poético e se transforma. É um processo lindo, né? E se transforma em argumento para o fazer artístico, e aí por aí vai. É um processo muito bonito. O Thiago, que trabalha há muito tempo, a equipe, uma parte da equipe está muito já também, com muita intimidade com as práticas reflexivas. O Thiago diz que, e eu também acho, serve para tudo. A gente pode... Tudo que precisa ser subjetivado, na verdade, ajuda muito. Eu acho que todas as matérias, em algum momento, né, quando você tem uma questão mais de subjetivação,
quando a subjetivação vai colaborar, que eu acho que ela precisa existir. É isso. Eu adoraria, não sei, adoraria responder, mas a gente tem 1 minuto, era um pouco mais, né? Porque a gente começou mais atrasado, e eu não sei como é que faria para... Professor, pode se estender um pouco mais, se você quiser. Se todo Pode? mundo... Pode. Então, eu não sei se a galera fez perguntas. Eu estou recebendo aqui... mandou pelo WhatsApp? Tá. Também... E eu estou com dificuldade de ver aqui, selecionar. Porque tem... sim, a Maria perguntou, tipo um brainstorm, uma reflexão da ocorrência? Se assemelha, sim, Maria. Se assemelha a um brainstorm, né? Só que você, de alguma maneira, persegue a ocorrência, quer dizer, você dá um contorno, ocorrência não, desculpe, você dá um contorno poético, não tudo que vem à cabeça. A construção poética é o que vem relacionado com a palavra anterior, sim, claro. Aí, o ideal é que você não fique assim, gostar, alinhavar, escrever, os verbos, né? Maldoso, que é adjetivo, porque isso, se você usar o adjetivo, a tendência é você cair no moralismo, que não cabe na arte. E o verbo é uma ação, ele já traz a ação. E a ação é você só precisa da substância. Do substantivo, a ação vai ocorrer com a proposta. As crianças é que vão dar a ação para aquilo. Você lança a proposta, elas interpretam, e aí sim dão ação. Se você traz um verbo, você já... façam desse jeito. Já tem o verbo ali. O adjetivo veja bem, é isso, hein? Então, já é uma coisa que tende a ser mais moralista, digamos assim. Eu sempre reforço essa coisa do moralismo, porque a gente tem uma tendência a achar que organiza, trazendo aspectos de aprendizado típico, formal, assim. Por exemplo, devemos respeitar os colegas nas diferenças que eles têm, cada um é de um jeito. Isso daí pode caber numa conversa, não, é inquestionável. Mas isso, na verdade, a intolerância é um argumento poético. Constrói a partir da intolerância, você vai encontrar palavras poéticas para que eles lidem com a intolerância dentro do ambiente artístico. É transformar realmente em argumento, porque a arte não tem julgamento, a gente é que julga. Então, quando coloca lá, você leva aquilo para a reflexão, que é muito mais rico do que aprenda a respeitar o outro nas suas diferenças. Não que isso não exista, eu estou falando no ambiente artístico. O discurso que o educador, seja pai, mãe, professor, vai ter, é outra coisa. Então, é válido, cada um tem lá o seu discurso. Mas no ambiente artístico, não traga isso, porque isso é pobre dentro do ambiente artístico. Ele não faz liga com o ambiente artístico. O que faz liga é a poética. E a poética pode sair disso, exatamente
Eu estou aqui meio perdido, sem saber o que eu respondo. Espera aí. A Cássia falou também o brainstorm do design. Tem a ver, porque no brainstorm você reduz os seus julgamentos, os pré-julgamentos. Que é a tal história, a arte não julga, você não pode entrar com isso, você tem que se afastar ao máximo. Por que a arte infantil e por que o Picasso perseguiu tanto a arte infantil, né? Porque ela consegue se dissociar de todo esse julgamento, desses critérios rigorosos, não sei o quê, de que tem que ser assim, tem que ser assado, né? Então, a gente se aproxima da arte, né? Na hora que a gente se distancia do julgamento. Aqui tem, assim, a Maria Clara. Assim como os substantivos abstratos, os verbos também podem inspirar uma boa proposta. Aí aquela coisa, Clara, os verbos já carregam a ação. Deixa que a ação se transforme em ação artística, ela seja realizada através da ação artística, baseada na interpretação que cada um é capaz de fazer. E aí você entra num ambiente democrático, né? Justamente porque cada um tem uma interpretação, olha que coisa maravilhosa. E quando as crianças descobrem isso, acabou aquele negócio de que ele é atrasado, ele lê esquisito, ele gagueja, ele é preto, ele é branco, ele é baixinho, ele é gordo. Acabou isso. Acabou porque não cabe, é a particularidade. Cada um é de um jeito e é uma riqueza que cabe em cada um, nesse cada um particular, né? E você olha para o outro que pegou para aquele pedaço amassado de papel, aquele rejeito ali. Ele pegou aquele rejeito e deu uma solução tão particular, né? Então, caramba, ele transformou numa coisa maluca aí, que eu não sei bem o que é, mas sabe o que eu gostei? Me lembra um avião pegando fogo. Pronto, já criou uma viagem. Essa é a viagem particular, é tão maravilhosa. E aí fica aquele negócio assim, mas não foi isso que ele fez. Ele não fez um avião pegando fogo. Ele fez uma outra coisa e que cada um tem uma interpretação, né? Mas aí, às vezes, o professor vem lá para dizer o que está certo. O que você fez? Ah, olha só, ele fez um coelho. Você não acertou. Não é um avião pegando fogo. E aí, pronto, você encaixotou lá no certo e errado e acabou com todo esse horizonte maravilhoso, sem fim, que a arte traz. É por aí. Ah, gente, eu queria tanto responder aqui as coisas, mas não dá. Deixa eu ver se tem... O Hudson. Eu não estou selecionando, não, gente. Imagina se eu estou. Não estou mesmo. Pergunta: como estabelecer uma conexão entre o programa institucional e a poética da arte quando se lida com engessamentos ideológicos da intuição? Caramba! Da instituição, né? Caramba, é brabo, eu sei que é brabo, mas tem um trabalho aí, Hudson, bacana para a gente fazer. Por isso é importante a gente se fortalecer, sabe, dos nossos conceitos, sabe? Com conceito já é a primeira coisa, tem que ter um conceito. A arte está em que lugar para você, que valores você tem para ela, para não ficar uma coisa perdida. Isso daí é o primeiro passo. Outro, às vezes, esse engessamento da instituição tem muito a ver com um desconhecimento do papel que tem a arte no processo da educação.
Aí tem um mundo de coisas para se discutir dentro disso. E a gente vai... nós vamos discutir mais isso. Quem puder e se interessar, a gente vai ter uma outra palestra, né? Dia 5, se não me engano, de novembro. É uma outra abordagem, mas eu acho que, de repente, uma coisa sempre... De repente, não. Uma coisa complementa a outra, porque tudo está muito ligado. E aí, essa pergunta do Hudson aqui é importantíssima, mas difícil de responder, porque são muitas coisas. Eu acho que a instituição precisa ser nutrida. A gente tem como trabalhar o programa da instituição, como eu disse no início, se tem um projeto, junto com as práticas reflexivas, tá? Perfeitamente. A nossa construção poética se faz de uma outra maneira. Quer dizer, é uma construção poética, mas que a gente junta uma coisa com a outra, já não vai se trabalhar mais com uma palavra, mas com uma palavra composta ou uma mínima frase, e aí a gente chega a uma proposta que vai reunir, vai atender ao programa, ao projeto escolar, se for o caso, e ao nosso propósito, que é colhida na ocorrência. A ideia é que a gente, por trabalhar com a ocorrência, a gente está colocando sempre a criança na roda. Ela está na roda. Ela está na roda das demandas. Ela está na roda da linguagem. Só que a linguagem é artística. Por isso a gente fala menos e age mais. Né? Porque a linguagem é artística, não é verbal. Né? É isso. Aqui tem substantivos e adjetivos, tem grande potencial. Tem grande potencial, sim. Substantivo e adjetivo. O cuidado que a gente tem que ter com o adjetivo, porque o adjetivo quem dá é a gente. Cada um adjetiva de um jeito. Né? Aquilo que eu acho que é importante, ou espontâneo, ou bonito, ou correto, ou iluminado, ou sombreado, não é necessariamente para o outro. Então, é por isso que eu tomo um certo cuidado com essa questão dos adjetivos, né? E não vou enganar vocês, não. A gente fica num campo mais abstrato, desapoiado, no melhor sentido do desapoio, porque a gente lida melhor, sabe? É uma grande piscina. Você agarrado na borda, você não vai fazer uso, você não vai experimentar, você não vai ter intensidade sensorial e lúdica da água se você estiver agarrado na borda. Você vai precisar desagarrar da borda. E a gente é um pouco assim, ir para a arte é sair da borda. É ir e imaginar, inclusive, uma piscina muito maior ou muito menor. Você tem esse direito. A piscina tem uma medida física, mas você cria outras medidas, justamente porque você está no campo da arte, no campo onde tudo é possível. Esse é o grande barato. Aí dá vontade de falar de sublimação, mas aí a gente vai ficar pela noite afora. Esse espaço sublime da arte e tal. E aí, como eu sou um empolgado, eu também tenho que me segurar um pouco, porque senão a gente fica mesmo sem parar. Pessoal, é isso. Vamos nos despedindo, né? Mas a gente tem que se ver de novo. Então, em vez daquela, sabe aquele negócio assim, curta, deu um não sei o quê, não tem aquele negócio de curta, não sei o quê? Não. Quem gostou, deixa o seu joinha. Deixa o seu joinha. Não, vê se aparece na próxima proposta para a gente se ver de novo. Proposta não, palestra. Olha, eu falando tanta proposta aqui. Na próxima palestra. Tem gente aí perguntando sobre palestra, sobre o curso, né? O Formai. Mas aí eu acho que informações com a PUC, né? Assim, não sei,
eu não sei exatamente o que... A abordagem é essa, é trabalhar a filosofia toda da arte e educação, como eu acredito, né? Como venho praticando, e muita reflexão. Gente que já fez o curso, o Hugo está ali, eu estou vendo a carinha do Hugo ali, que está fazendo ainda o curso. Sabe? O Hugo é reflexivo pra caramba, não vale, porque ele já é muito reflexivo. Mas o pessoal, a ideia é refletir muito, e a gente vai descobrindo uma série de coisas, um jeito próprio também de trabalhar. Isso é muito importante. Mas é isso, galera. Difícil da gente se despedir. Eu estou vendo pelas carinhas boas aí. Aí eu vou passando aqui, vendo. Muito bom. Queria fazer aquela foto, aquela selfie, mas não dá, né? A gente tem que printar todas as telas aqui. Muito bom. Muito bom, galera, estar com vocês. E é isso. Abraço e beijos para todos.